Olá, meus queridos e amados irmãos. É com imensa alegria que nós viemos aqui hoje dar por início um projeto que está guardado, analisado, pensado há um longo período de tempo, mas precisava de muitas coisas, entre elas a coragem, né, de fazer, de começar esse projeto, que é o Livro dos Espíritos. E inicialmente eu havia pensado pergunta por pergunta, mas agora, analisando melhor, a gente vai ir adaptando e vendo quantas perguntas cabe em uma gravação. Lembrando que é sempre com muita simplicidade, com muita humildade que nós começamos esse trabalho. E com o esforço, né, com o convite feito pelo Tiago, estamos aqui, Tiago e eu, para começar este projeto. E como todo projeto, né, a gente está sempre seguro de que passaremos um longo período junto destes espíritos responsáveis por esta obra, e isso nos encoraja, por demais a fazer esse trabalho. Sabemos também dos desafios que aparecerão, mas isso também nos encoraja a obra, porque estamos aqui para aprender, estamos aqui para crescer constantemente. Então, espero que vocês apreciem, valorizem, né, o aprendizado que vai estar ali para as suas vidas, porque para as nossas, com certeza, será enriquecedor. Tiago, quer falar alguma coisa? Bom dia, né? Boa tarde. Bom dia para nós, boa tarde ou boa noite para quem está acompanhando esse vídeo. É um prazer danado estar participando disso e é uma coisa que a gente vem ensaiando já há bastante tempo, né? Na verdade, não foi um convite meu, né? Bateu aí a missão de fazer e vamos fazer, bora fazer. Espero que no futuro não muito distante tenha mais pessoas aqui também contribuindo. Acho que quando for pro ar a gente convida e vamos ver quem se encoraja a querer participar, porque a ideia, na verdade, aqui é tentar ser o mais, como o Jorge colocou, mais simples, mas também o mais humano possível. É uma obra bem densa, é uma obra que fala muito sobre a alma humana. Então a gente vai tentar ser o mais humano possível aqui, sem esconder nada, ou sem, não esconder, mas sem tentar mascarar nada ou passar alguma impressão que não seja verdadeira, que o nosso objetivo é fazer de forma livre e com muito amor o estudo dessa belíssima obra, se assim Deus permitir. Então vocês vão entender que não tem um formato bem estabelecido. Por exemplo, hoje, como as três perguntas são a mesma pergunta, praticamente, então a gente vai ler as três e vai comentar sobre isso. Mas vai ter, com certeza vai ter vídeo que a gente vai ficar parado numa pergunta só e vamos embora. Não tem muito segredo, não. Ou nos comentários de Kardec. Ou nos comentários, exatamente. É, E, e a pegada aqui é legal, que acho que vocês podem complementar também aí no chat, que a gente vai vendo no próximo vídeo, depois quando a gente começar a avançar, a gente pode também complementar com o que vocês acham. O vídeo nunca vai ser ao vivo, porque pelo horário que a gente grava, segunda-feira, começando a semana já tentando se aproximar um pouquinho mais de Deus. É uma forma também da gente se preparar também para os trabalhos que vem. Então, mas a gente quer que tenha esse bate-bola aí com vocês. exatamente. Lembrando, hoje a gente começou às 9 horas da manhã. É um pouquinho passado das 9, mas é uma segunda-feira e a gente começa muito bem a nossa segunda-feira. E vamos lá. A leitura é contigo, Tiago. Bora, vamos lá. Capítulo 1. A gente vai direto para o capítulo, para as perguntas, tá, gente? A gente não vai ler os prólogos, epílogos, enfim, todas aquelas coisas, não. Vamos direto para as perguntas, porque é muita pergunta. A gente lê de 3 em 3, vai para mais de 300 segundas-feiras aqui para a gente ler isso aqui, então vamos embora. Bom, para quem não conhece a obra, eu sugiro fortemente que veja o filme do Kardec, que está disponível na Netflix, se não me engano.
Por conta aqui da extensão do vídeo, a gente não vai entrar muito em detalhes de como a obra foi feita, mas o filme ele explica muito bem tudo de uma forma bem didática e bem simples de entender, é maravilhoso. Então fica o convite para quem não conhece o filme, vai lá, assiste, que vale muito a pena, vocês vão ver como nasceu essa obra aqui, como que foi magnífico o trabalho da espiritualidade para trazer para o mundo dos homens esse novo capítulo na história das nossas consciências, né? E o Kardec começa no capítulo 1, já logo chutando o pau da barraca, né? O que é Deus? É a primeira pergunta. Já, já chega já definindo as coisas, né, do livro. A primeira coisa é o impacto nesse livro aqui. Então, pergunta número 1, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Na sequência, ele pergunta: que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. E a número 3. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela própria coisa. É definir uma coisa que não é conhecida por outra que também não o é. Todas as religiões partem da explicação de Deus. A gente vê dentro de todas as crenças sempre a existência de um Deus, né? E dentro delas, cada um a sua personificação. Na grande maioria dos cristãos ficou o conceito de um pai idoso, né, de cabeça branca, pela sabedoria, pelo conhecimento, com sua barba longa, porque na época, nos primórdios, e a gente vê pelas imagens que se criaram, tanto de Moisés quanto dos profetas antigos, todos tinham barba muito longa. Então Deus não poderia, sim. Posso complementar? Essa lenda de Deus ser um homem de branco, de barba branca, tal, na teosofia, segundo a teosofia, tá, gente? A gente vai misturar tudo com tudo aqui pra gente tentar chegar num ponto em comum. É só um parênteses que o Jorge está falando, desculpa te cortar. Mas o formato é esse, a proposta é essa do formato. Segundo a Exatamente. teosofia, no mundo primitivo dos homens, a entidade máxima, né, de elevação máxima espiritual que comandava a Terra, o governador da Terra, à época, né, o responsável era o Sanat Kumara, vocês podem digitar aí no Google aí. E era um cara de roupa branca, de cabelo branco. E aí os homens da época tendiam a sempre envelhecer, né, porque é sinônimo de sabedoria, e a barba também é sinônimo de sabedoria. Então foi dado essa imagem de barba, o cara que era branco envelheceu, e aí ficou, como óbvio sempre existiu médiums na Terra, então as pessoas viam aquele ser supremo e falavam, meu Deus, é Deus. Então daí que vem esse mito, né, judaico-cristão de que Deus é um homem de barba branca e velhinho. Segundo a Exatamente. E teosofia. é interessante porque muito parte dessas histórias de Sanat Kumara é que era um momento em que se pensava em reconstruir muitas galáxias e alguns planetas. E Sanat Kumara resolve porque não a Terra naquele momento não girava mais energia, estava estagnada, e ele, né, com amor, sabendo da necessidade de muitas coisas, colocou toda a sua energia para sustentar o planeta, né? Depois substituído por Jesus, né, que é o nosso governador do orbe hoje. Então, por isso que Sanat Kumara ganhou essa personificação e essa força tão grande, né? Claro, isso são estudos da teosofia, como muito bem falado pelo Tiago. Mas Kardec começa essa obra por essa pergunta exatamente para desmistificar, porque ele vem
na introdução, depois no prolegômeno, que é onde tem o símbolo do espiritismo, né? Uma rama e começa exatamente desmistificando, mostrando que essa obra não é um acaso, mostrando que essa obra não é feita de qualquer forma. O nome, né? Tanto é que essa obra teve vários nomes, mas acabou ficando como Livro dos Espíritos, por ser conteúdo deles. Mas é claro que tinha que ter uma mente muito hábil, muito sábia, muito inteligente a criar as perguntas. Então, aí entra o papel importantíssimo do codificador, criando as perguntas, fazendo as perguntas e distribuindo as perguntas para inúmeros médiuns, porque ela não é uma obra através da psicofonia, ela é uma obra através da psicografia, onde os espíritos encarnados, os médiuns, eram crianças, jovens, não portadores de conhecimento, não portadores de uma cultura esclarecida. Tudo para fortalecer ainda mais o conteúdo da obra. Então, começa exatamente por essa pergunta. E a inteligência suprema, né? A causa primeira de todas as coisas. E isso é muito importante. Só que logo em seguida, infinito. E aí ele diz que tudo aquilo que desconhecemos é infinito. Automaticamente já precisamos reportar para a nossa vida. Quantas coisas que nós vivemos e que não conhecemos no nosso dia a dia. A causa de muitas aflições, de dores, que acaba se tornando infinito. Então, a gente precisa dar uma olhada de uma forma muito ampla às pequenas e às grandes coisas. Porque nos leva a questionar, será que o universo, então, não é tão infinito quanto a gente pensa? Né? Será que ele tem, então, meio e fim? Né? Início, meio e fim? Não sabemos, pois é desconhecido, inclusive, para a ciência. Cada vez surgindo novas galáxias, novos planetas. Né? É só a gente olhar a nebulosa aonde nós estamos inseridos, né? A beleza, a grandiosidade dessa obra. Então, acho que as perguntas iniciais já começam de uma forma muito reveladora. Eu vou ser bem franco e honesto. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu não consegui entender nada. Eu olhei e falei, meu Deus, tá, aqui é Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Eu falei, caramba, e agora? Não cheguei em lugar nenhum. Mas isso me fez pensar, eu juro que eu fiquei pensando, refletindo. E foi interessante que o Jorge ele trouxe o aspecto aí da criação da obra, né? E como foram feitas as respostas e as perguntas. Mas vamos refletir um pouquinho sobre essa pergunta, né? E eu deixo a pergunta para vocês também. E eu faço para o Jorge também. O que é Deus para você? Para mim, depois de uma longa caminhada por esse livro, por algumas outras obras, eu comecei a ter um pouquinho de um vislumbre de um conceito que eu estou conseguindo compreender. Na verdade, entender. Nem compreender, eu compreendo. Mas eu comecei a entender que tudo é Deus. Se Deus é a inteligência suprema, causa de todas e da primeira de todas as coisas, e aí você pega outros conceitos de outras linhas espirituais, onde diz que Deus é o todo que está em tudo, então você começa a enxergar que tudo é Deus. E aí você começa a se aprofundar em alguns estudos e descobre que até a pedra tem energia. Tudo é o princípio de Deus. E ele emenda, né, que Deus é o infinito. O que a gente entende por infinito? Um dia eu fiz essa pergunta, o que seria o infinito? Bom, vamos entender o universo.
Aí eu peguei e fui ver o tamanho do universo. A gente mora num sistema solar de uma estrela, né? Chamada Sol, sistema solar com 12 planetas. Eu falei a informação do Ramatiz, na verdade, viu? A ciência ainda não encontrou, tem 9, né? Mas segundo o Ramatiz tem 2, eu tava lendo o Ramatiz. E ele fala que tem 2 que a gente ainda não descobriu. Mas a gente está num sistema solar composto de uma estrela que faz parte de uma galáxia. A Via Láctea tem cerca de 400 bilhões de estrelas. E é uma galáxia pequena média. As galáxias grandes chegam a ter 3 trilhões de estrelas. No universo observável do homem, a gente está falando de, acho que eram 100, eu não lembro o número de galáxias que já foram matematicamente contadas, mas é assim, eu não sei quantos trilhões de galáxias. Então, Deus tem mania de grandeza. Então a gente começa a perceber o tamanho da coisa. E aí a gente buga, né? E aí eu buguei de novo. Aí você fala, caramba, então vamos voltar para o princípio único do ser, que nós seríamos a manifestação de Deus. Deus está em tudo, eu estou em Deus e Deus está dentro de mim. E eu parei por aí. Eu juro que eu não avancei mais depois disso. Mas eu estou tentando agora compreender, do meu ponto de vista, essa manifestação de Deus a partir desse ponto, de que tudo é Deus, inclusive a centelha divina, a luz que brilha dentro de cada um de nós, de mim e de você. Meu amiguinho que está vendo esse vídeo nesse exato momento. E para você, Jorge, o que é Deus? É engraçado porque eu já pedi, principalmente ao Oikenaz, né, me falar sobre isso tudo, para entender o universo, entender o infinito. E ele me disse, a mesma proporção que tu conheces fora, né, tu conheces dentro. Então, o universo lá fora é tão instigável e belo quanto o universo ainda não estudado que está dentro de você. E ele se referia à parte material, à parte física. Como se dá a junção de um átomo, né, das células, do organismo, de cada microfuncionamento que tem dentro do organismo. De cada ser vivo que tem dentro do teu organismo, do nosso organismo, que gera vida, que gera um outro universo. Ele fez essa proporção, né? Dizendo que de voltar-se para dentro eu entenderia um pouco o que é Deus. E Deus, para mim, é tudo. Eu não sei explicar muito, mas é tudo. É uma pedra, eu sempre tenho muitas. Vou pegar outra. Tenho muitas perto do computador, né? E é esses equipamentos todos, é as pessoas, é os animais, é a rua, é a natureza. Hoje em São Paulo está um dia lindo. Eu acordei cedo, né? Fiz um café, fui para minha varanda, tomei minha xícara de café no sol ali na varanda. É a minha forma de dizer a ele, eu estou aqui, quero fazer parte dessa vida, quero fazer parte disso tudo. E isso, nesses últimos anos, tem deixado muito especial em mim, porque eu aprendi a agradecer a tudo. Agradecer isso tudo que eu tenho aqui, né? Porque a gente começou tudo com quase nada, e hoje a gente tem muita coisa, né? Que dá para dizer, hoje tem quase tudo, né? Já que deu quase nada ou quase tudo. Então, Deus é a força que move tudo isso para mim. É a força que move a cura em você, é a força que move a cura em mim, é a força que move o esclarecimento, a prova e a expiação em você e em mim. É aquele abraço que a gente troca com um amigo, né? Aquela energia que, na troca de um abraço, para mim é Deus. Ou seja, e aí a gente vê o Namastê, né? Que
a minha força interior, meu Deus interior cumprimenta seu Deus interior, e a gente vê as coligações. Mas é muito bonito também porque Kardec termina após essas 3 perguntas e deixa um dizer: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar atributo pela coisa propriamente dita e definir uma coisa ainda não conhecida como outra que também não é. O Tiago leu isso antes, mas é muito importante a gente refletir sobre essas palavras de Kardec, porque tudo que a gente tentar enquadrar Deus será dentro das nossas capacidades. Está errado? Não, não está errado. Mas é apenas a visão de Deus que a gente tem neste momento. Diferente da visão de Deus. Por exemplo, nós não sabemos qual é a proporção de Deus em Tiago e qual a proporção de Deus em mim, em termos de conhecimento e de visualização. Assim como nós não fazemos a menor ideia de qual é a visão de Deus para Oikenaz e para Layon, né, que são os nossos protetores espirituais, nossos anjos de guarda. Então, aí que a gente vê a imensidão do nosso crescimento, quanto nós precisamos nos expandir para chegar nestes patamares de amor. Porque o que nos une a Deus é o amor e não o conhecimento. Claro que amando mais, conhecemos mais. Então, mas deixamos um pouco o intelecto de lado, seguindo os conselhos de André Luiz, e olhemos mais a fundo nosso íntimo, nossa verdade, nosso amor próprio para com o nosso semelhante. Você chegou num ponto bem importante, né? Você iniciou o vídeo falando que todas as religiões acreditam em Deus, todas. Coincidentemente, eu estou estudando, e você sabe bem, o mesmo vídeo que você estava estudando sobre a cultura, sobre a escola de mistérios do Egito Antigo, né? E eu tinha uma impressão completamente errada, eu achava que os egípcios acreditavam em uma cacetada de deuses, e não é. Na verdade, todos eles são só arquétipos de um único só. Então, até as religiões e as culturas que eu acreditava que pensavam em diversos deuses, não. O Deus é um. E é uma verdade que está fora. A forma como a gente enxerga essa verdade é de acordo com a janela que cada um tem. Mas uma coisa é certa que você falou: Deus é amor. E um amor que a gente ainda não compreendeu, sentiu, viveu, enfim. Mas estamos aprendendo, faz parte da nossa jornada. Vamos pegar os grandes mestres aí, eles continuam na mesma jornada que a gente, só estão casas e casas e casas lá para frente, mas eles estão também na mesma jornada. Exatamente. E se você gostou, deixa seu like, comenta. Vai estar ali embaixo para comentar. Esse primeiro vídeo nós vamos lançar como live, então terá chat. Nos segundos vídeos, não só apenas as mensagens, mas comenta, deixa seu comentário, nos ajudará muito, e que seja dada a largada do projeto. No próximo vídeo, que vem uma parte muito interessante, provas da existência de Deus. E dessa forma, muito agradecido, né, ao Tiago, a vocês, e a espiritualidade tão bela que está ao nosso redor nesse momento, né, deixando a nossa segunda-feira ainda mais bela e mais rica. Segunda-feira, porque hoje é uma segunda-feira, tá? Início de semana. Então, muita luz a todos vocês, muito amor a todos vocês. E que este Deus, que ainda não aprendemos a conhecer na totalidade, ilumine e abençoe a todos. Um grande e especial abraço. Fiquem com Deus. Coração de todo mundo. Se esse vídeo for ao ar na segunda-feira, vai ao ar quando, Jude? Ainda não sei. Temos que estudar isso. Temos que ver isso. Mais um beijo no coração para todos vocês, gente. Tchau, tchau.